Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazermos a parte número 6 do nosso tema treinamento missionário. Quem pode ou quem não pode ser um missionário? Significa que aqui nessa plataforma do YouTube já tem 5 vídeos iguais a esse. Um deles é sobre meu testemunho de como eu me converti, como eu fui um missionário na prisão, me converti numa prisão, preso. Eu era um policial civil no Maranhão, arrumei uns problemas lá com um delegado, ele inventou um monte de coisa contra mim, que nunca foi provado. E aí, fiquei preso 2 anos e 8 meses, mas foi bom para mim, porque ali eu li a Bíblia pela primeira vez, evangelizei os policiais, militares que me vigiavam. 44 homens se converteram, até o comandante. E aí tem um vídeo, mostrando isso. Então hoje queremos gravar mais 2 ou 3 ou 4 treinamentos, e ao mesmo tempo contando minhas experiências como servo de Deus, como escritor, que nós publicamos muitos livros, de lá para cá para doar. A gente não vende livro, a gente doa livro em PDF pelo WhatsApp, amém? Depois você pode me adicionar, que eu vou deixar aqui meu número de WhatsApp para você pedir livros que a gente tem escrito. Por exemplo, sobre o islamismo, temos 3 livros escritos, porque o Brasil está lotado de muçulmanos evangelizando, islamizando o Brasil. Muitos católicos, por exemplo, e até evangélicos, até pastores brasileiros já se converteram ao Islã, que a Bíblia diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Então eu preciso mostrar doutrinas basilares do Islã, que se conflitam totalmente com o que Cristo disse na Bíblia. Também escrevemos lá do Oculto da Maçonaria 3 livros sobre a maçonaria, porque tem muitos pastores maçons. E se você descobrir as doutrinas principais da maçonaria, você vai ver que muita coisa da Bíblia que Deus exige do cristão, a maçonaria está indo na contramão total com suas doutrinas. Amém? Doutrina, estou falando de ensino, que está nos livros que estão nas bibliotecas maçônicas de toda loja maçônica. Amém? É ali que a gente vê o que de verdade os líderes lá de cima ensinam, até chegar nos primeiros graus. Para você que é um cristão, nunca aceitar ser um maçom. Então, querido, outros livros escrevemos sobre vários temas e nós doamos gratuitamente pelo Zap, tá bom? Tá. Então agora eu quero falar de Mateus 10, algumas ações que o verdadeiro missionário tem que utilizar no seu dia a dia. Por isso é que muita gente não aceita a vida missionária. Eu vou sofrer, vou ser perseguido. Mas olha aqui, os verdadeiros cristãos, eles são missionários. Quem? Todos. E para todos. Jesus disse aqui em Mateus 10, no verso 15, ele diz assim, eu quero começar desde o verso 11, diz, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Verso 14. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade,
sacudi o pó dos vossos pés. Aí o verso 15, que é a bandeira que vamos levantar aqui nesse áudio número 6, vídeo número 6, diz: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, meus amados irmãos, aqui está falando várias coisas. Primeiro, nem todo mundo que você vai pregar eles vão aceitar. Mesmo assim, a oportunidade que você tiver, vai ter que falar sobre o termo juízo, que um dia vai acontecer para toda a humanidade. Quem? Que rejeitou o Evangelho, rejeitou as promessas que Deus quer dar de salvação, rejeitou a paz que Deus quer dar, bênçãos maravilhosíssimas na eternidade, ele rejeitou, porque não quer ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e quem tem que falar é você. Então, se você está em algum lugar, como ele fala aqui, em qualquer cidade, e alguém não aceitar, você precisa dizer: você pode não me ouvir, mas um dia vai ter um juízo, que eu vou já falar para você o que é aqui neste lugar, tá bom? O que é o juízo? Então, primeiro, aqui Jesus está dizendo que você vai encontrar dois tipos de gente. Você que tem uma missão de pregar a palavra, você vai encontrar dois tipos de gente. Um que ele chama aqui de um é digno e o outro não é digno. O que significa essa pessoa? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, em Romanos 2:12 em diante, Deus não faz acepção, mas por que ele diz que um é digno e o outro não é digno do Evangelho? Digno aqui, irmão, se você botar aí no dicionário da língua portuguesa, a palavra digno, que inclusive no teu celular tem um dicionário no Google, você coloca no Google digno, bota do lado significado e manda buscar, vem na mesma hora aquilo. Quer dizer, digno é uma pessoa, irmão, que se digne em ouvir. É só isso. Digne quer dizer eu quero ouvir. É só isso. Porque você vai ter duas pessoas que você vai encontrar: os que querem e os que não querem. Em qualquer religião vai ter esse tipo de gente. Até nas igrejas tem muita gente que não é digno de ouvir, porque ele não quer, e Deus quer falar, mas ele não quer. Tem coisa que o pregador vai tentar falar, como a palavra juízo. Ele não quer esse tipo de igreja, ele não quer esse tipo de pregador. Mas Jesus está avisando que se você chegar como pregador em algum lugar, uma das coisas que você tem que falar é sobre o juízo, principalmente para aqueles que rejeitam a palavra. Aqui ele está comparando aquela pessoa que rejeita com o povo da época de Sodoma e Gomorra, de Gênesis 18 e 19, que a Bíblia diz que Deus mandou Ló sair de Sodoma, e depois Deus mandou chover fogo e enxofre. Mas primeiro Deus disse para Ló: vai lá e chama teu povo, tua família, teus genros. A Bíblia diz que ele tinha genros, que eram pessoas que iriam se casar com as filhas deles, que ainda era virgem, mas já estavam prometidas, então já era tido como genro. Mas nenhum deles aceitou as mensagens que foram dadas: sai, porque vamos queimar esta cidade. Então, meus amados irmãos, então Ló saiu com suas filhas, com sua esposa, mas os que ficaram para trás, todos morreram incendiados por um fogo que Deus mandou de cima para baixo. Por isso o Novo Testamento muitas vezes está comparando o povo que vai receber um dia o juízo de Deus
com o povo de Sodoma e Gomorra. E já vamos falar disso, mas primeiro eu quero falar disso. O missionário, ou melhor, qualquer um que vai sair, principalmente para o outro lado para pregar, nem sempre ele vai achar pessoas que digam, oh, que pregação maravilhosa, mesmo quando seja uma pregação de juízo. Que o povo quer ouvir é o seguinte: Deus vai te abençoar, te dar dinheiro, te curar, Deus vai te dar só coisa boa, Deus é Deus só de amor, Ele te ama demais, por isso nunca tu perdes salvação. Tem pregador pregando isso. Esse tipo de pregador ele aceita em qualquer lugar, mas os verdadeiros não. Por isso que Jesus disse no versículo logo posterior ao 15 de Mateus 10, que é o verso 16, ele diz: eu te envio como ovelha para o meio de lobos, que sai depois nós vamos estudar, aqui ainda, nesse treinamento missionário. Quer dizer, vai ter pessoas que você vai pregar, e eles são igual lobos devoradores, terríveis, que quer destruir você. Então, meus amados, a obra missionária de hoje, num país como o Brasil, onde você é livre para pregar, não tem as barreiras que tinham no tempo que foi escrito Mateus 10, 15, que lá era tudo diferente, uma opressão, uma perseguição gigante contra o cristianismo, para aqueles que pregavam, era cadeia, era morte, era pedrada. Muito raramente alguém aceitava, mesmo assim a igreja crescia, mesmo assim muita gente aceitava, mas a maioria apedrejava, dizia: você é um falso profeta, você é um bandido, isso daí não é Deus que está te usando. O próprio Cristo, em Mateus 12, chamaram ele de Beuzebu. Ele dizia: Beuzebu que está te usando, Jesus. Beuzebu é o príncipe dos demônios, naquela época de Mateus 12. Então, se o próprio Cristo foi chamado de Beuzebu, imagine eu e tu, meus amados irmãos. Então, o verdadeiro cristão que prega, ele no seu treinamento missionário, ele tem que entender, ele vai passar muita rejeição, às vezes da sua família, viu? Jesus disse lá em Mateus 10, 30 ao 33, ele disse: olha, não pense que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, que a partir de agora vai estar dois divididos uma casa, o pai contra o filho contra o pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas quem me negar diante do meu Pai que está no céu, eu também o negarei. Então, meus amados, ele vai dizer: tu não te conheço. Porque naquela época, os judeus principalmente, irmão, quando um da família dos judeus se convertia ao cristianismo, os outros da família tinham que perseguir por ordem da religião deles, como Paulo perseguia o cristianismo antes dele ser um cristão. Depois se tornou cristão, passou também a ser perseguido por quem? Pela religião dos judeus. Então hoje você que está num país como o Brasil, aproveite para evangelizar o Brasil, que a perseguição aqui não é nem 10 centavos perto do que esteve a igreja primitiva. Muitos foram mortos só porque pregavam. Muitos irmãos pegavam cadeias horríveis só porque pregavam a palavra. Muitos passaram muita fome, muita nudez, muita falta de tudo só porque pregavam. Tiveram que perder famílias inteiras, tiveram que abandonar suas casas para não voltar nunca mais, só porque pregavam, por causa da perseguição. Era assim. Hoje já está assim na maioria dos países. Se você morar hoje dentro do Irã e se converter, querer ser um cristão dentro do Irã, que é um país muçulmano, um dos que mais odeia o evangelho, se você é perseguido pela sua própria família, pelos seus próprios amigos, assim é na Arábia Saudita, em muitos países muçulmanos, tudo é assim. Na Coreia do Norte, na China,
é cadeia para o verdadeiro cristão. Na Coreia do Norte é pena de morte, no islamismo a mesma coisa, pena de morte. Por isso, você que é brasileiro, Deus vai te cobrar mais do que vai cobrar dos outros. Deus está dizendo, olha, você tem liberdade religiosa agora no Brasil, aproveite, pregue, amém? Seja um missionário em qualquer situação. Aqui no Brasil, você tem liberdade de falar nas redes sociais, como eu estou falando pelo YouTube, como eu tenho mensagem de áudio, de ensino bíblico em áudio, todo dia em escola bíblica. Hoje já enviei 80 minutos de áudio todo dia para um monte de grupo de WhatsApp, e o governo não diz nada, mas na maioria dos países é proibido. Se você for pego falando pelas redes sociais sobre aquilo que a gente fala aqui, você é preso ou morto. Então, meus amados irmãos, aproveite para pregar. Por enquanto você ainda está tendo liberdade, mas o nosso governo atual já está dizendo que vai regular as redes sociais. Eles estão dizendo que aqui vai ser igual China, tudo vai ser igual China. Eles fizeram um pacto com a China para que aqui seja colocado o mesmo tipo de liberdade vigiada, como é na China. Tudo é vigiado na internet, um monte de gente é paga para ver quem está falando isso, quem está falando aquilo, que é contra o comunismo chinês. O Brasil está sendo implantado o comunismo. Um dos motivos de você nunca apoiar o comunismo, nunca votar em um comunista, é porque você está dizendo: eu quero que o evangelho pare, e eu quero que o pastor Wagner e muitos pregadores que estão nas redes sociais parem de pregar. Por isso é que eu vou votar em candidatos do comunismo. Nunca faça isso. Hoje, como Flávio Dino, que foi governador aqui do Maranhão, hoje está no STF, tem um vídeo dele aí, ele dizendo: sou comunista graças a Deus. Com certeza esse Deus que ele fala não é o Deus da Bíblia. O Lula, presidente do Brasil, tem um vídeo dele dizendo assim mesmo: graças a Deus que colocamos um companheiro comunista no STF. Ele sabe muito bem para que ele fez isso. Ele sabe muito bem o que ele está dizendo. Ele sabe exatamente o que é o comunismo. Tu sabe que os amigos dele todos são de países comunistas, todos. Ele não tem nenhum amigo de um país que não é comunista, que não persegue igreja. O diabo está usando esse governo, viu? Não aceite nenhum candidato nessa eleição que vai ter agora, somente você missionário, ou então você mesmo está dizendo: eu não quero mais pregar em lugar nenhum, porque senão vou ser perseguido, mas a culpa vai ser tua. Então Jesus está dizendo: pregue para qualquer um que rejeita o evangelho, diga que vai ter um juízo. Juízo, aqui na Bíblia anotei algumas coisas sobre o juízo. Diz assim, meus amados irmãos, Eclesiastes 12:13 diz que um dia vai ter um grande julgamento, e tudo que tu fizer, Deus vai te trazer a juízo. Cuidado com isso, você tem que avisar para ti e para os outros isso. Aqui em Tiago 2:13 diz: o juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então você que está com o evangelho que não serve para nada, que você chega no meio das pessoas, prega um evangelho misturado, você não está pregando verdade, você não está tendo misericórdia, você não está querendo que elas escapem do grande dia do juízo que vai acontecer um dia. Então, meus queridos amados irmãos, aqui em João 16:8, Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, uma das coisas que ele vai fazer é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, todos aqueles que ouvirem alguém que está sendo usado pelo Espírito Santo nas suas pregações,
uma das coisas que Deus vai usar é para as pessoas serem conscientizadas que um dia vai ter um juízo, quer dizer, um dia Deus vai julgar o mundo como juiz. Você precisa avisar isso, para causar temor neles, para eles pararem de viver à margem das leis de Deus, vivem como marginais, por isso vão enfrentar o juiz. Então, Paulo disse: Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, por isso prega o evangelho a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Então, se você é um cristão como Paulo, você precisa pregar que tem um juiz que vai julgar a terra. E se eles recebem ou não recebem, você, quando prega, uma das coisas que você tem que falar também é que Deus vai julgar. Cristo, meus irmãos, por exemplo, ele disse em João 5,22 que um dia ele vai julgar a humanidade, ele como juiz, e os mortos, todos que já morreram, um dia vão ouvir a voz dele, todos que já morreram, e ele vai falar com eles todos, e uns vão ser julgados para ir para a vida eterna com Deus, outros ser julgados para a condenação eterna. Você precisa dizer que vai ter esse juízo, amém? Que o juiz um dia vai julgar. Enquanto isso, a justiça de Deus já está caindo na terra. É tanto terremoto acontecendo, irmão, tanta doença, catástrofe, morte, guerra, viu? Tanta fome na terra. Já é Deus demonstrando juízo contra aqueles que são infiéis a Deus. Então, aqui fico nessa minha parte, dessa parte 6. Pregue sobre o juízo, avise que mais rigor do que no dia de Sodoma e Gomorra vai ter para quem rejeita a palavra. Ao mesmo tempo, você que está me ouvindo, que rejeita, Deus vai dizer: não rejeite, porque no dia do juízo muitos vão ser julgados piores do que Deus julgou Sodoma e Gomorra. Mateus 10, 15. Cuidado com isso, amém? Cuidado com isso, tá? Pega meu número. Você quer entrar na escola bíblica em áudio, que temos todo dia em áudio? Estamos estudando sobre mistérios do Antigo Testamento, comparando os passos do cristianismo com os passos dos que vieram no início de tudo que estão registrados na Bíblia: Adão, Caim. Hoje falamos sobre Enoque. Foi nossa escola bíblica de hoje, foi Enoque. Então tá, pega o meu número, 98490-4763, código do Maranhão 98. Um abraço, Deus te abençoe. Envia essa mensagem para alguém, me ajuda a despertar pessoas. Multidão se livrar do dia do juízo, porque Deus quer salvar vidas. Faça uma oração comigo, diga comigo: Senhor Jesus, quero me livrar do dia do juízo, por isso quero receber tua verdade como ela é. Quero ser um cristão como a igreja primitiva, que mesmo sendo perseguido, nunca deixaram de ser cristão e de serem aquilo que Deus mandou, no lugar onde Deus mandou. Amém? Amém. Deus te abençoe. Amém, 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 amém.